Você já se perguntou se os milagres realmente existem? Se há algo além da medicina que pode salvar uma vida quando todos os médicos já perderam a esperança? Pois hoje eu vou contar uma história que vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre vida, morte e o inexplicável. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esta história. E se você gosta de relatos emocionantes que mexem com o coração, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder outras histórias incríveis como esta. Agora prepare-se, porque o que aconteceu com o pequeno Miguel vai mudar sua perspectiva sobre os mistérios da vida. Era uma manhã ensolarada de sábado, 15 de março, quando a vida da família Oliveira mudou para sempre. Miguel, um menino de apenas 8 anos, acordou cheio de energia como sempre. Seus cabelos castanhos desalinhados e seus olhos brilhantes demonstravam a alegria típica de uma criança que tinha um dia inteiro de aventuras pela frente. A família morava em uma casa simples mas aconchegante no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Roberto, o pai, era mecânico e trabalhava duro para sustentar a família. Marina, a mãe, era professora de uma escola municipal e dedicava suas manhãs de sábado para brincar com o filho e colocar a conversa em dia. Naquela manhã, Miguel estava particularmente animado porque havia combinado de encontrar seus amigos no parque da esquina para jogar futebol. Ele vestiu sua camiseta do Corinthians favorita, a mesma que usava todos os fins de semana, e correu para a cozinha onde Marina preparava o café da manhã. Marina, sorrindo ao ver a empolgação do filho, disse carinhosamente: "Miguel, antes de sair, tome seu café da manhã direitinho. E não se esqueça de olhar para os dois lados antes de atravessar a rua." Miguel, pulando de um pé para o outro com ansiedade, respondeu: "Ah, mãe, eu já sei disso. Você fala isso todo dia. Posso ir logo?" Roberto, que bebia seu café enquanto lia o jornal, levantou os olhos e complementou com um tom protetor: "Filho, sua mãe tem razão. A rua está cada vez mais movimentada. Promete que vai ter cuidado." Miguel, pegando sua bola de futebol e se dirigindo à porta, garantiu confiante: "Prometo, pai. Vocês se preocupam demais. Eu sempre tomo cuidado." Foram essas as últimas palavras que Miguel falou normalmente. Ele saiu correndo pela porta, sua bola debaixo do braço, acenando alegremente para os pais que ficaram na janela observando até ele dobrar a esquina. O parque ficava a apenas 2 quadras de casa. Um percurso que Miguel fazia sozinho há mais de um ano. Era um menino responsável para sua idade, sempre atento às orientações dos pais. Mas naquela manhã, algo imprevisto aconteceria. Miguel encontrou seus 3 melhores amigos, Pedro, João e Lucas, já esperando por ele no campo improvisado do parque. Os meninos começaram a jogar com entusiasmo, divididos em duplas. A bola rolava de um lado para outro, e as risadas ecoavam pelo parque quase vazio naquela manhã ainda cedo. Por volta das 10 horas, a bola escapou do controle de Pedro durante um chute mais forte e rolou em direção à rua. Era uma rua residencial, geralmente tranquila, mas que nos fins de semana recebia um trânsito um pouco mais intenso de pessoas que vinham visitar a região. Miguel, sem pensar 2 vezes e seguindo o instinto natural de qualquer criança, correu atrás da bola. Por um segundo, esqueceu completamente das recomendações da mãe sobre olhar para os 2 lados. Sua atenção estava totalmente focada em recuperar a bola antes que ela rolasse para muito longe. Foi quando aconteceu o impensável. Um carro, dirigido por um jovem de 22 anos que estava ligeiramente acima da velocidade permitida, surgiu na curva exatamente no momento em que Miguel entrou na rua. O motorista, Daniel, era um rapaz responsável que jamais imaginaria que sua vida também mudaria para sempre naquele instante. Daniel tentou frear bruscamente, mas a física foi implacável. O impacto foi inevitável. Miguel foi atingido e projetado alguns metros à frente, caindo desacordado no asfalto enquanto sua bola continuou rolando, indiferente à tragédia que acabará de acontecer. Os gritos dos 3 amigos ecoaram pelo parque. Pedro, o mais velho com 9 anos, teve a presença de espírito de correr até a casa mais próxima para pedir ajuda, enquanto João e Lucas ficaram paralisados, chorando e gritando o nome do amigo. Daniel saltou do carro imediatamente, suas mãos tremendo descontroladamente. Ele nunca havia se envolvido em um acidente, muito menos com uma criança.
Ajoelhou-se ao lado de Miguel, que estava inconsciente, respirando com dificuldade. Sangue escorria de um corte na testa do menino. Daniel, com voz desesperada e lágrimas nos olhos, gritou: "Por favor, acorde. Eu não te vi. Perdão, eu não te vi." Em poucos minutos, que pareceram horas, a vizinhança inteira estava na rua. Dona Conceição, uma senhora de 70 anos que morava na esquina, foi a primeira a chegar. Ela havia criado 7 filhos e sabia que não deviam mover Miguel até a ambulância chegar. Dona Conceição, assumindo o controle da situação com voz firme, orientou: "Ninguém toque no menino. Chamem a ambulância agora. E alguém precisa avisar os pais dele." A ambulância chegou em 8 minutos, mas para todos os presentes, especialmente para Daniel, pareceram 8 horas. Os paramédicos, Sandro e Carla, profissionais experientes, imediatamente avaliaram o estado de Miguel. O cenário não era nada animador. Sandro, enquanto checava os sinais vitais de Miguel, murmurou preocupado para Carla: "Pulso fraco, respiração irregular. Possível trauma craniano grave. Precisamos levá-lo imediatamente para o Einstein." Carla, preparando o equipamento de suporte, confirmou com urgência: "Vamos estabilizar ele aqui e sair correndo. Cada minuto conta agora." Enquanto isso, Pedro havia chegado à casa dos Oliveira, batendo desesperadamente na porta. Quando Marina abriu, o rosto do menino já dizia tudo. Suas palavras saíram atropeladas, entrecortadas pelo choro. Pedro, soluçando e tentando falar ao mesmo tempo, conseguiu dizer: "Tia Marina. O Miguel, um carro, ele estava correndo atrás da bola. O homem não conseguiu parar." Marina sentiu o mundo desabar. Suas pernas fraquejaram e ela se apoiou no batente da porta. Roberto, que havia escutado tudo, correu para pegar as chaves do carro, suas mãos também tremendo. Roberto, tentando manter a calma para não desesperar Marina, disse com voz controlada: "Vamos, Marina. Vamos para o hospital agora. O Miguel é forte, ele vai ficar bem." Marina, chorando mas tentando se manter em pé, respondeu entre soluços: "Meu Deus, Roberto, eu avisei ele, eu sempre aviso, como isso pôde acontecer?" O casal chegou ao Hospital Albert Einstein apenas 15 minutos depois da ambulância. A corrida desesperada pelas ruas de São Paulo, buzinando e pedindo passagem, foi a mais longa de suas vidas. Marina rezava em voz baixa no banco do passageiro, segurando um terço que havia ganhado de sua mãe. No hospital, Miguel já havia sido levado diretamente para a UTI. Dr. Henrique Mendes, neurocirurgião renomado com mais de 20 anos de experiência, assumiu o caso. Após os primeiros exames, tomografia, ressonância magnética e uma série de testes neurológicos, o diagnóstico foi devastador. Dr. Henrique, com a experiência de quem já havia dado muitas notícias difíceis, mas ainda assim visivelmente abalado, chamou Roberto e Marina para uma conversa reservada. Eles se sentaram em uma pequena sala adjacente à UTI, com paredes brancas e um crucifixo na parede, um ambiente que já havia testemunhado inúmeras lágrimas. Dr. Henrique, escolhendo cuidadosamente as palavras, explicou com gravidade: "Senhores Oliveira, o Miguel sofreu um traumatismo craniano muito severo. Há sangramento interno no cérebro, e a pressão intracraniana está em níveis críticos." Marina, agarrando a mão de Roberto com força, perguntou com voz trêmula: "Doutor, mas ele vai ficar bem, não vai? Vocês podem operar, podem fazer alguma coisa." Dr. Henrique, baixando o olhar por um momento antes de continuar, respondeu com honestidade brutal: "Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Mas devo ser franco com vocês, o quadro é muito grave. As próximas 48 horas serão cruciais." Roberto, tentando ser o forte da família, mas com voz embargada, questionou: "Doutor, qual é a real possibilidade de recuperação? Por favor, seja sincero conosco." A resposta do Dr. Henrique caiu sobre eles como uma sentença de morte. Considerando a extensão dos danos neurológicos, mesmo se ele sobreviver, as sequelas podem ser permanentes e graves. Estamos falando de possíveis déficits motores, cognitivos. Mas vamos lutar. Não vamos desistir.
Os próximos 5 dias foram os mais longos na vida de Roberto e Marina. Eles praticamente moravam no hospital, revezando-se ao lado do leito de Miguel na UTI. O menino permanecia em coma induzido, conectado a vários aparelhos que monitoravam cada batimento cardíaco, cada respiração. Marina havia pedido licença na escola e Roberto fechou a oficina mecânica. Nada mais importava além de estar ali, ao lado do filho. Eles conversavam com Miguel constantemente, contavam histórias, cantavam as músicas que ele mais gostava, na esperança de que, de alguma forma, ele pudesse ouvi-los. Durante esses dias, Daniel, o jovem motorista, apareceu no hospital 3 vezes. Nas 2 primeiras, não teve coragem de falar com os pais de Miguel. Ficava no corredor, observando de longe, carregando um peso enorme de culpa nos ombros. Na terceira vez, Marina o viu e, num gesto que surpreendeu a todos, aproximou-se dele. Marina, com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas com uma serenidade inesperada, disse para Daniel: "Você é o rapaz que estava dirigindo o carro, não é?" Daniel, preparando-se para a pior reação possível, respondeu com voz quebrada: "Sim, senhora. Eu queria pedir perdão. Eu sei que não há perdão para o que aconteceu, mas..." Marina, surpreendendo Daniel com sua resposta, o interrompeu: "Filho, eu sei que foi um acidente. Eu vi pelo noticiário que você não estava em alta velocidade, que tentou frear. Essas coisas acontecem. Miguel deveria ter olhado antes de atravessar." Daniel, chorando abertamente, conseguiu apenas sussurrar: "Obrigado, senhora. Eu venho aqui todos os dias rezar por ele. Prometo que vou ajudar no que for preciso." No 4º dia, Dr. Henrique chamou novamente Roberto e Marina para uma conversa. Os exames de controle mostravam que a situação não estava evoluindo como esperado. O inchaço cerebral não diminuía, e novos sinais preocupantes haviam aparecido. Dr. Henrique, claramente cansado e preocupado, comunicou com pesar: "Infelizmente, as últimas tomografias mostram que o quadro se agravou. O edema cerebral está aumentando, e a resposta neurológica está cada vez mais fraca." Roberto, sentindo que precisava fazer a pergunta que não queria fazer, questionou: "Doutor, o senhor está dizendo que..." Dr. Henrique, completando com a honestidade que a situação exigia, confirmou: "Estou dizendo que vocês devem se preparar para o pior. Medicamente falando, Miguel está em estado muito crítico. É pouco provável que ele desperte, e se despertar..." Marina, interrompendo porque não conseguia ouvir o resto, implorou: "Não, doutor. Não diga isso. Miguel é um menino forte. Ele vai acordar. Eu sei que ele vai acordar." Na manhã do 5º dia, Dr. Henrique tomou uma decisão difícil. Ele chamou toda a equipe médica e os pais para uma reunião. A família havia crescido durante esses dias. Avós, tios, primos, todos se revezavam no hospital. A sala de espera da UTI havia se tornado uma extensão da casa dos Oliveira. Dr. Henrique, dirigindo-se a todos os familiares presentes, anunciou com gravidade: "Família Oliveira, chegamos a um ponto em que precisamos tomar decisões muito difíceis. O Miguel não apresenta mais atividade cerebral significativa. Os aparelhos estão mantendo as funções vitais, mas..." Vô Joaquim, pai de Roberto e ex-militar de 78 anos, interrompeu com voz firme: "Doutor, o senhor está sugerindo que desliguemos os aparelhos?" Dr. Henrique, com toda a delicadeza possível, esclareceu: "Não estou sugerindo nada. Estou apenas informando qual é a situação médica atual. A decisão sempre será da família." Marina, levantando-se bruscamente da cadeira, declarou com uma determinação que surpreendeu a todos: "Não. Nós não vamos desligar nada. Enquanto o coração dele estiver batendo, há esperança. Eu não vou desistir do meu filho." Roberto, apoiando a esposa mas claramente dividido entre a esperança e a realidade, disse: "Dr. Henrique, quanto tempo mais poderíamos esperar? Existe alguma possibilidade, mesmo que mínima?" Dr. Henrique, suspirando profundamente, respondeu com honestidade: "Medicamente falando, após 5 dias sem resposta neurológica significativa, as chances são praticamente nulas. Mas se a família quiser esperar mais alguns dias..."
A família decidiu esperar. Mais 3 dias se passaram. Miguel continuava imóvel, cercado pelos aparelhos que o mantinham vivo. Marina não saía do lado da cama. Ela segurava a mão do filho, conversava com ele, contava sobre seu dia, sobre as pessoas que vinham visitá-lo. No 8º dia, Dr. Henrique entrou no quarto com uma expressão ainda mais grave. Ele havia acabado de analisar os últimos exames, e os resultados eram inequívocos. Dr. Henrique, aproximando-se de Marina que segurava a mão de Miguel, disse com pesar: Marina, Roberto, eu preciso ser completamente honesto com vocês. Os exames de hoje mostram morte cerebral. Não há mais atividade no cérebro do Miguel. Marina, sem soltar a mão do filho, respondeu teimosamente: mas o coração dele ainda bate, doutor. Ele ainda está respirando. Dr. Henrique, explicando com paciência: os aparelhos estão mantendo as funções básicas, mas o cérebro dele, não há mais nada que possamos fazer. Sinto muito. Foi neste momento que algo inexplicável aconteceu. Era exatamente 14h37 de uma quinta-feira quando o impossível aconteceu. Dr. Henrique havia acabado de sair do quarto após dar a notícia devastadora sobre a morte cerebral de Miguel. Marina permanecia ao lado da cama, segurando a mão do filho, chorando silenciosamente. Roberto estava na janela, olhando para o céu nublado, tentando encontrar forças para aceitar a realidade. A enfermeira Júlia, uma profissional experiente de 45 anos que trabalhava na UTI há mais de 15 anos, entrou no quarto para verificar os monitores. Ela já havia presenciado muitas despedidas dolorosas e sabia como conduzir esses momentos delicados com as famílias. De repente, algo chamou a atenção de Júlia. O monitor que mostrava a atividade cerebral, que há dias apresentava apenas uma linha reta, começou a mostrar pequenos sinais. Ela piscou os olhos, pensando que poderia ser apenas interferência nos aparelhos. Júlia, aproximando-se do monitor com curiosidade, murmurou para si mesma: isso é estranho, deve ser algum problema técnico. Mas os sinais continuaram. E então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Os dedos de Miguel se moveram ligeiramente na mão de Marina. Foi um movimento sutil, quase imperceptível, mas Marina sentiu. Marina, olhando imediatamente para o rosto do filho, sussurrou esperançosa: Miguel? Miguel, meu amor, você está aí. Roberto virou-se rapidamente da janela, seu coração disparando. O que foi, Marina? O que aconteceu? Júlia, agora prestando atenção total nos monitores, notou que os batimentos cardíacos de Miguel estavam mudando de padrão. A respiração, mesmo com a ajuda dos aparelhos, parecia estar se tornando mais natural. Júlia, tentando manter a calma profissional mas visivelmente surpresa, disse: eu preciso chamar o Dr. Henrique imediatamente. Está acontecendo algo incomum aqui. E então aconteceu o que ninguém, nem mesmo os médicos mais experientes, poderia ter previsto. Miguel abriu os olhos lentamente, como se estivesse despertando de um sono profundo e tranquilo. Seus olhos, aqueles mesmos olhos brilhantes que Marina conhecia tão bem, focalizaram diretamente no rosto da mãe. Marina, sem conseguir conter a emoção, gritou: Roberto! Ele abriu os olhos. Miguel abriu os olhos. Miguel, com voz fraca mas clara, pronunciou suas primeiras palavras após 8 dias em coma: Mãe, por que você está chorando? A pergunta simples e inocente de uma criança causou um impacto emocional imenso. Marina desabou em lágrimas, mas agora eram lágrimas de alegria pura. Roberto correu para o lado da cama, segurando a outra mão do filho. Roberto, com voz embargada pela emoção, respondeu: Miguel, filho, você ficou doente, mas agora está melhor. Papai e mamãe estão aqui. Dr. Henrique chegou correndo ao quarto, acompanhado de outros 2 médicos. Eles não podiam acreditar no que viam. Um paciente que minutos antes apresentava morte cerebral estava acordado, conversando e aparentemente consciente. Dr. Henrique, verificando imediatamente os reflexos de Miguel, murmurou incrédulo: Isso é impossível do ponto de vista médico. Miguel, olhando ao redor e vendo todos os aparelhos, perguntou com curiosidade infantil: Por que tem tantos fios em mim? E onde estão o Pedro, o João e o Lucas?
Marina, rindo e chorando ao mesmo tempo, explicou: seus amigos estão bem, meu amor. Eles vieram te ver alguns dias, mas agora você precisa descansar para ficar forte. Mas então Miguel disse algo que deixou todos perplexos. Ele olhou diretamente para Dr. Henrique e, com a naturalidade típica de uma criança, fez uma afirmação que ninguém esperava. Miguel, apontando para o médico, disse calmamente: o senhor é o doutor que disse que eu não ia acordar, né? Mas o anjo me disse que eu tinha que voltar porque minha mãe estava muito triste. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como Miguel poderia saber sobre a conversa médica? Ele estava em coma profundo, sem atividade cerebral registrada. Dr. Henrique, tentando manter a racionalidade científica, questionou: Miguel, você se lembra de ter ouvido nossa conversa? Miguel, com a sinceridade absoluta de uma criança, respondeu: eu não ouvi. Eu vi vocês conversando lá de cima. O anjo me mostrou. Ele disse que vocês estavam fazendo o trabalho de vocês, mas que Deus tinha outros planos. Marina e Roberto se entreolharam, sem saber como reagir. A enfermeira Júlia, mulher religiosa, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Miguel continuou: o anjo era muito bonito e tinha uma luz brilhante. Ele me levou para um lugar muito legal, onde não doía nada. Mas aí ele me mostrou a mamãe chorando e disse que eu ainda tinha coisas para fazer aqui. Nos dias seguintes, Miguel passou por uma bateria completa de exames. Tomografias, ressonâncias magnéticas, testes neurológicos, avaliações cognitivas, todos os resultados eram não apenas normais, mas perfeitos. Era como se o acidente nunca tivesse acontecido. Dr. Henrique, analisando os exames com uma equipe de especialistas, admitiu perplexo: em 30 anos de medicina, nunca vi nada parecido. Não existe explicação científica para esta recuperação. Dr. Paula Santos, neuróloga especialista em traumatismo craniano, confirmou: os danos que vimos nas primeiras tomografias eram irreversíveis. Teoricamente, era impossível haver recuperação. Isso desafia tudo o que sabemos sobre neurociência. Miguel, enquanto isso, comportava-se como qualquer criança normal de 8 anos. Brincava com os brinquedos que os familiares traziam, fazia perguntas sobre quando poderia voltar para casa, e continuava falando naturalmente sobre o anjo que havia encontrado. Quando questionado pelos médicos sobre detalhes de sua experiência, Miguel respondia com a simplicidade típica da infância, mas com uma consistência impressionante em seus relatos. Miguel, durante uma avaliação psicológica, explicou: o anjo me disse que algumas pessoas precisam passar por coisas difíceis para que outras pessoas aprendam sobre o amor de Deus. Ele disse que minha família aprendeu a rezar junto. E realmente, durante os 8 dias de coma, a família Oliveira havia se unido como nunca antes. Parentes distantes se reconciliaram, todos rezavam juntos na sala de espera, e uma corrente de oração se formou envolvendo a escola onde Marina trabalhava, a oficina de Roberto e toda a vizinhança. Daniel, o jovem motorista, tornou-se praticamente um membro da família. Ele visitava Miguel diariamente e se tornou como um irmão mais velho para o menino. A experiência havia transformado completamente sua vida, levando-o a repensar suas prioridades e se aproximar de Deus. Daniel, conversando com Miguel durante uma visita, disse emocionado: Miguel, você me perdoa pelo que aconteceu? Miguel, com a inocência de uma criança, respondeu: tio Daniel, o anjo me disse que não foi culpa sua. Ele disse que às vezes Deus usa os acidentes para fazer milagres. Após 2 semanas de observação, Miguel recebeu alta hospitalar. Não havia nenhuma sequela física ou mental. Sua coordenação motora estava perfeita, sua capacidade cognitiva era normal para sua idade, e sua personalidade alegre permanecia intacta. No dia da alta, Dr. Henrique fez questão de se despedir pessoalmente da família. Ele havia documentado todo o caso para a literatura médica, sabendo que seria um dos casos mais extraordinários de sua carreira. Dr. Henrique, despedindo-se da família, confessou: família Oliveira, este caso me fez questionar muito do que eu acreditava sobre medicina e ciência. Miguel me ensinou que há coisas neste mundo que simplesmente não conseguimos explicar.
Marina, abraçando o médico, disse com gratidão: Doutor, obrigada por não ter desistido dele, mesmo quando todos os exames diziam que não havia esperança. Miguel, segurando a mão do médico, fez uma última observação que marcaria Dr. Henrique para sempre. Doutor, o anjo me disse para falar para o senhor que ser médico é um presente de Deus, e que o senhor está ajudando muito as pessoas. Ele disse para continuar salvando vidas. 3 anos se passaram desde o acidente. Miguel, agora com 11 anos, é uma criança completamente normal. Ele joga futebol, sempre olhando para os 2 lados antes de atravessar a rua, vai bem na escola, e mantém uma amizade especial com Daniel, que se tornou praticamente um tio para ele. A família Oliveira se mudou para uma casa maior, comprada com a ajuda de Daniel, que insistiu em contribuir para o futuro de Miguel. Marina voltou a dar aulas, mas agora também coordena um grupo de oração no hospital onde Miguel ficou internado. Dr. Henrique continua exercendo a medicina, mas admite que sua perspectiva sobre a vida mudou completamente após conhecer Miguel. Ele se tornou mais humilde em relação aos limites da ciência e mais aberto à possibilidade de que existam forças além do entendimento humano. O caso de Miguel foi documentado e estudado por diversos médicos e pesquisadores, mas nunca houve uma explicação científica conclusiva para sua recuperação milagrosa. Miguel, quando perguntado hoje sobre sua experiência, ainda fala com naturalidade sobre o anjo, mas agora acrescenta algo novo. Às vezes eu sinto que o anjo ainda está comigo, me protegendo. E ele me disse que um dia, quando eu for grande, vou ajudar outras crianças doentes a ficarem bem também. Esta é uma história que nos lembra que, mesmo quando todos os recursos da medicina se esgotam, quando os melhores médicos declaram que não há mais esperança, ainda existe algo maior que pode intervir de maneiras que nossa mente racional não consegue compreender. Seja você uma pessoa religiosa ou cética, a história de Miguel nos ensina que milagres podem acontecer, que o amor de uma família tem um poder transformador, e que às vezes, apenas às vezes, o impossível se torna possível.